Senhor presidente, senhores deputados, eu queria ocupar a tribuna no grande expediente apenas para fazer um registro aqui do que aconteceu ontem na cidade de Carapó, uma ação policial com o objetivo de fazer o despejo de uma comunidade indígena que está ali aguardando, inclusive, providências do governo federal para resolver definitivamente a sua situação. E eu vi as imagens da ação que aconteceu, achei de uma truculência e de uma força desnecessária. Eu não vou entrar aqui no mérito, né, da situação, confesso que não tenho aqui as informações do processo de demarcação daquela área e o que eu queria registrar é a truculência por parte dos órgãos de segurança para intimidar, de uma certa forma, causar um terrorismo sobre as pessoas daquela comunidade e a desproporção vista ali, enquanto a polícia utilizava de bombas, de gás lacrimogênio, balas de borracha e helicópteros sobrevoando a área, nós tínhamos os índios ali correndo apavorados com um pedaço de pau na mão e taquaras. E eu acho que esse tipo de ação não é necessário. Eu acho que quando se trata de uma questão social envolvendo famílias de pessoas pobres, de pessoas que vivem numa situação de vulnerabilidade, eu acho que o tratamento deve ser diferente. Novamente eu digo, não vou entrar no mérito da questão, não conheço o processo, mas eu acho que quando se trata de uma questão social como aquela ali, envolvendo crianças, pessoas idosas, famílias, eu acho que o tratamento tem que ser diferente. Tem que ser na base da negociação, tem que ser na base do entendimento, e ali parecia uma operação de guerra, né? Com helicópteros sobrevoando a área e muita bomba de gás lacrimogênio, colocaram fogo, inclusive, na mata ao redor. Eu acho tudo isso desnecessário, desnecessário. E se esse país tem justiça, coisa que, aliás, eu venho ficando cada vez mais decepcionado com o Poder Judiciário do Brasil, a meu ver, setores do Poder Judiciário têm feito política partidária hoje. Acho que uma situação que está bastante clara no cenário nacional é que, infelizmente, setores do Judiciário estão extrapolando e estão agindo de acordo com interesses ideológicos e também partidários, né? E nós, então, não temos outro caminho, nós temos que apelar para a justiça, nós temos que apelar para o Poder Judiciário nessas situações, e eu acho que dentro de um processo legal, estabelecer quais são as saídas para aquele problema, intermediado pelo Poder Executivo. O Poder Executivo federal tem sido totalmente omisso hoje nessas questões envolvendo as populações indígenas, que estão à mercê da sua própria sorte e ficam aí enfrentando situações de guerra, como nós vimos ontem ali naquela área. Então, eu queria fazer esse registro e acho que uma operação daquela que envolve recursos, envolve recrutamento de policiais, de tropas, helicóptero, para enfrentar ali meia dúzia de famílias pobres, eu acho que é uma situação totalmente desnecessária. Vejo muito mais na perspectiva de querer intimidar, né, as lideranças indígenas do que querer resolver o problema. Eu concedo uma parte a Vossa Excelência. Deputado Pedro Kemp, eu agradeço pela concessão do à parte e penso que violência ninguém quer.
Agora, a situação ela tem que ser analisada em todo o seu contexto. Vossa Excelência fala em mulheres, crianças que entraram na casa dos proprietários, quebraram os móveis, depredaram e expulsaram os seus moradores. Nós estamos vivendo um estado do caos e da desordem. Qual é a diferença de um domicílio urbano de um domicílio rural? É porque o sujeito detém um pedaço de terra que a casa dele pode ser invadida, pode ser saqueada, pode ser ocupada. Que estado que nós estamos construindo? É o estado do caos em nome de uma causa social? Então permite que a casa de Vossa Excelência, ou a minha, possa ser invadida, os meus pertences quebrados, queimados, a minha história, e depois nós vamos dizer que essas pessoas que fizeram isso não têm casa. Eu não tenho dúvida nenhuma de que os índios andam jogados da própria sorte, não tenho dúvida disso. Isso é omissão do Estado. Mas não podemos permitir que a omissão do Estado seja cobrada nas costas de proprietários de terra, seja médio, seja pequeno, seja grande proprietário. Se essas propriedades, elas têm irregularidade, o Estado que toma providência. Agora, nós não podemos permitir o estado do caos. E o Estado e as forças de segurança pública, elas estão para poder regularizar a ordem da onde parta. Seja de brancos, seja de índios, seja de negros, seja de pardos. Penso que nós temos que permitir um Estado da ordem, e não o estado do caos. E o que nós assistimos lá, eu vejo a situação como um todo. As pessoas foram expulsas, a casa depredada, os móveis quebrados, incendiados, plantações, e é evidente que o Estado, quando ele é chamado, ele precisa de restabelecer a ordem. E a ordem tem que ser restabelecida. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. O contraponto aqui sempre é muito importante para o debate e faz parte da democracia. Mas, deputado Barbosinha, ali aquelas lideranças indígenas e aquelas famílias entraram naquela propriedade porque existe um decreto presidencial dizendo que aquela área é uma área indígena. Então, eles também, né, se a gente, eu falei que eu não queria entrar no mérito ali da questão, porque os dois lados, de certa forma, têm razão, e nós já discutimos isso aqui muitas vezes, e eu acho que a culpa disso é do poder público federal, o governo federal, poder executivo federal, né, que deixa a situação virar esse caos que está, né, as pessoas brigando entre si, né, por uma questão, um lado achando que tem direito, o outro também achando que tem direito. Aliás, os dois lados tendo certeza de que eles têm aquele direito. Permite né? a parte, deputado? Eu vou permitir. Agora, eu falei que eu não queria entrar no mérito, né? Até porque eu não tenho todos os elementos para colocar aqui. Agora, aquelas famílias que estavam residindo lá, elas têm título da terra, são proprietários, têm os seus direitos, vão brigar na justiça por aquilo. Agora, os índios entraram lá porque tem um processo de demarcação em curso, dizendo que aquela área é uma área indígena. Então, os dois lados, de certa forma, têm razão. Eu não quero entrar no mérito. Já falei, eu só estava colocando aqui a questão da truculência, né, da força policial que foi usada, que eu acho que é desnecessária. Se tem direitos ali, isso tem que ser resolvido na justiça. Agora, a justiça ela é muito parcial em algumas situações, ela é muito parcial, né? E a gente fica ali, em relação a essas demarcações aqui no Mato Grosso do Sul, os processos estão todos judicializados. E muitos juízes sentam em cima dos processos e nunca mais decidem, né? Aquelas famílias, elas estão, na verdade, cansadas, né, de esperar se essa demarcação vai sair ou não. Então, fica esse problema insolúvel e as pessoas tentam resolver com as próprias mãos. E o que acontece no final? Violência, né? Eu estou fazendo aqui um alerta. Eu acho que nós já tivemos assim, mortes de lideranças indígenas, processos assim, muito complicados. E eu acho que a gente não deveria mais permitir que essas coisas acontecessem novamente, né? Então, é nesse sentido do uso da força, da truculência, que eu acho que não chega a lugar algum. Deputado Zé Teixeira. Deputado Pedro Kemp, esse debate há anos que a gente tem aqui na Assembleia, e eu passei anos aqui debatendo, porque eu trabalhei a vida inteira e também adquiri uma propriedade rural em Carapó. E não foi uma propriedade rural comprada de uma vez,
foi uma propriedade rural comprada durante 30 anos. Tudo dentro da lei. Escritura pública, registrada em cartório, tudo certinho. E eu foi 17 anos lutando com invasão, o índio depredando as fazendas, cortando arame, indo nos coros de sal do gado roubar sal. Eu passei isso por 17 anos. Até que um dia, o Supremo Tribunal Federal, na pessoa de 3 ministros, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Celso de Mello, disseram que a portaria da FUNAI não tinha validade e que a terra não era indígena. É a mesma coisa do que está acontecendo lá em Carapó, que vizinho dessa aldeia, em 1967, nós tivemos uma fazenda lá, a fazenda Taquaruçu, e quem trabalhava para nós, para derrubar os matos, naquela época que não tinha motosserra de machado, eram os índios. Nós contratávamos, e os índios eram xangueiros e derrubavam os matos conosco, roçavam e derrubavam o mato. O que está acontecendo em Carapó é um desrespeito contra a propriedade privada, porque toda vez, há 40, 50 anos que eu moro lá, os índios sempre respeitaram o sitiante. Agora, o que fizeram lá, deputado, foi quando há uma agressão, há uma reação. Os índios chegaram na Fazenda Santa Maria, poram fogo na fazenda, roubaram a geladeira, jogaram tudo no meio do mato, que isso eu conversei com o secretário de Segurança Pública, o doutor Carlinhos. Ele desceu com o helicóptero longe, para saber o que estava acontecendo. E depois, ele recebeu uma ordem, porque quando há depredação, desrespeito às leis, é da Polícia Civil. Por quê? O que acontece quando o índio invade? Eu não posso mexer. Lá tem mais de 30 barracos dentro da Fazenda Santa Maria, que os índios construíram, e era para ter desmanchado esses barracos lá, não desmanchou, porque a máquina da prefeitura chegou lá fora de horário. Porque não pode construir coisa dentro da propriedade do outro. É a mesma coisa, a fazenda lá, que eu tenho uma parte dela, fazenda na tal da Guirarocá, que inventaram esse apelido. Agora, quando você vê um deputado federal como o Zeca do PT, ir lá dentro da reserva indígena e apoiar a invasão, quer dizer, insuflar a invasão, está aí o vídeo para quem quiser assistir e ver, os coitados do índio acreditam naquilo. Agora, o que está acontecendo com os indígenas é um desrespeito às leis, a agressão à propriedade privada. E isso aí não é problema de governo federal, não. Isso é problema da justiça do Estado para garantir o direito de todos, são iguais. O Estado de direito das pessoas lá foram agredidos. Então, houve uma agressão, houve uma reação do Estado e uma ordem para desocupar a propriedade. É o que aconteceu em Carapó. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. O que eu queria colocar aqui, deputado Zé Teixeira, que situações de conflito como essa, normalmente, eu fiz parte da administração estadual no governo do governador Zeca do PT, e na época nós tínhamos um comitê de gestão de conflitos, não sei bem se era esse nome, mas era um grupo, deputado Barbosinha foi secretário de Segurança, um grupo, um comitê de gestão de conflitos sociais, quando envolve famílias, quando envolve uma situação parecida como essa, despejo de famílias, de um conjunto habitacional, de uma área rural, etc., vai esse comitê intermediar, para que as coisas aconteçam sem maiores problemas para as pessoas envolvidas ali. Então, o que eu estou questionando é isso. Agora, na questão do direito, quem tem direito, isso aí a justiça vai ter que se pronunciar, mais cedo ou mais tarde. Normalmente demora muito, por isso que os índios acabam fazendo algumas ações, porque eles estão convictos dos seus direitos, querem a demarcação da terra, existe um processo em andamento falando, não, essa terra é terra indígena, e eles estão tentando fazer valer o seu direito. Os proprietários rurais se sentem lesados, também procurem a justiça, Então, eu acho que essa questão precisa ser resolvida de uma vez por todas. Agora, o que eu estou questionando aqui é a falta de uma
de uma mediação nesses conflitos para que, de fato, as coisas se resolvam sem maiores consequências para as famílias. Deputada Mara. Obrigada, deputado, por me permitir a parte. E eu acho o seguinte, a gente viu uma truculência também absurda na invasão. Nós estivemos lá, inclusive, acompanhando a tristeza, tanto de pequenos, médios e grandes, como disse aqui o deputado Zé Teixeira. Também foram agredidos no seu direito, ou seja, a pessoa entrar na sua casa, quebrar tudo. Foi horrível aquela situação. Vi mãe de família chorando pelo que aconteceu dentro da sua casa, dentro da sua propriedade. Mas eu entendo hoje, vejo que nós temos duas vítimas em potencial, que é o índio e o produtor rural. São vítimas hoje desse sistema absurdo que acontece no nosso país. Primeiro, pela enganação que muitas vezes fazem com o nosso indígena, pelo amor de Deus. E depois, pelo desrespeito ao nosso trabalhador rural, que trabalha, se dedica e que leva pão de cada dia, que leva o alimento à nossa mesa. É um absurdo que nós estamos vendo. Mas aí, deputado, o que tem que se entender é que ali houve uma decisão judicial. E aí, esse país tem que resgatar a ordem. Se houve uma decisão judicial, ela tem que ser cumprida. Ora, se eu estou numa área invadida, se houve lá uma decisão que eu tenho que sair, ora, nós estamos num país onde tem um ordenamento jurídico e tem que ser cumprido. Seja ele indígena, produtor rural, seja quem for, tem que ser cumprida. Ah, houve um decreto, mas houve uma determinação judicial para a reintegração de posse. Então, tem que ser cumprida. Apenas isso que a gente tem que deixar bem claro, que ali não entrou tirando ninguém sem uma decisão judicial. Houve uma decisão judicial. Truculência, jamais. Agora, a decisão judicial tem que ser cumprida. A ordem tem que ser resgatada no nosso país. E os direitos, tanto do indígena como do produtor, também tem que ser respeitado. E falo, hoje o indígena, infelizmente, briga por uma causa que para mim não é nem dele, porque ele nem é dono dessas terras. Acho errado. Índio também tinha que ser proprietário rural, sim. E não terras da União falando que é terras indígenas. Não. Terra indígena tem que ser do indígena. Por isso, eu continuo defendendo, deputado, a reforma agrária indígena, onde o índio possa ter o título da sua terra, sustentar sua família dignamente, como todo e qualquer cidadão brasileiro. Tá? É lamentável essa situação, mas tem que ser dito que aqui havia uma decisão judicial. Eu acho... Permita uma parte, deputado? Vou permitir. Eu acho sempre o debate importante, como eu disse, né, faz parte da democracia, embora eu discorde, né, eu não tenho essa posição de que na questão indígena deva haver reforma agrária, distribuição de título para os índios, né? Eu sigo a Constituição. A Constituição, ela diz que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, né, elas são da União e os índios têm o direito de viver sobre essa terra e desfrutar, né, desta terra para produzir, para buscar sua autossustentabilidade, reproduzir sua cultura. Então, eu acredito que essa é a forma, até porque o índio ele não tem essa cultura, né, capitalista como nós, né, de transformar a terra num bem, né, numa propriedade, né, e comercializar. Né. Para o índio, a terra ela não é comercializável, né, ela é um bem que faz parte da sua existência, né, inclusive da sua cultura, né. Então, eu acredito que, inclusive, a posse da terra indígena, ela tem um senso de coletividade e não de propriedade privada, particular, né? Do índio, cacique, fulano de tal. A terra não é propriedade particular de nenhum índio, mas é da comunidade, né? Então, essa é a cultura indígena, né? De viver em comunidade, de ter a posse da terra enquanto etnia, enquanto comunidade, e ali reproduzir a sua existência, a sua cultura, né? Então, eu continuo defendendo esse direito, né, das comunidades indígenas terem posse, né, das suas áreas tradicionais
e viverem como eles acham que devem viver, né? Muitas vezes nós queremos impor a eles um jeito, uma forma de vida que é nossa, não deles, né? Então, eu acho que eles têm esse direito, que, aliás, é constitucional, de viver da forma como tradicionalmente eles viveram. Deputado Cabalmi. Deputado Pedro Kemp, apenas para esclarecer que existe uma comissão de conciliação, de despejo, de cumprimento de ordem judicial, e, inclusive, essa comissão ela serve para a cidade aqui e para todo o Estado. E lá é composta com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, OAB, Ministério Público, um membro dessa casa a qual eu participo, inclusive. E, lógico, houve uma ordem judicial. Eu não acredito, deputado Pedro Kemp, que sem uma reação, os policiais vão chegar lá e já vão sendo truculentos, que a formação não é essa que é passada para eles. E o que me estranha também, deputado Pedro Kemp, é que eu não fiz parte dessa reunião, não sei porquê. Eu fiz parte de algumas reuniões de desocupação, inclusive coloquei o meu ponto de vista, a preocupação com conflitos, o apoio necessário para se cumprir essa ordem judicial, e dessa vez me chamaram, não sei porquê, não sei se não gostaram da minha presença lá, talvez tenha sido isso, mas assim, não quero defender aqui policiais que cumprem ordem judicial, mas, na minha avaliação, se não tiver nenhum enfrentamento, nenhuma resistência, não há por que serem policiais truculentos. Esse é o meu ponto de vista. Não estava lá no local, não vi o que aconteceu, mas dentro de uma experiência que eu tenho, geralmente, quando tem uma ação, existe uma reação. Mas parabéns pelo trabalho que você desempenha nessa casa, que é defender os nossos irmãos indígenas, né? E se existe índio à procura de terra, é porque não são lhe dados os direitos do que é seu. Senão, com certeza, eles não estariam à procura de terra. Se fosse lhe dado de direito o que é seu de direito, com certeza não haveria esse enfrentamento, essa disputa e esse desentendimento entre as partes envolvidas com a terra aqui no Mato Grosso do Sul e no Brasil, né? Parabéns pela fala de Vossa Excelência. Agradeço a parte de Vossa Excelência, deputado Cabalmi. É justamente isso que eu estava querendo dizer. Existe uma comissão, né, no Estado, e essa comissão tem que agir, principalmente nessas situações de iminente conflito, né? Na questão social, é preciso que haja uma mediação, né? E nós, concordo com a deputada Mara, né, quando ela disse, há uma decisão judicial, tem que ser cumprida, né? Nós estamos num Estado democrático de direito, né? A questão que eu estou colocando aqui é a forma de cumprir, né? Que eu acho que muitas vezes o Estado deixa de atuar, de fazer, acionar essa comissão, intermediar uma negociação para evitar uma situação, né, de truculência. Então, é nesse sentido que eu queria fazer esse registro. Pois não. Deputado Pedro Kemp, Vossa Excelência, que ao longo de todos os seus mandatos, sempre lutando por essa causa, é uma causa nobre. Ao mesmo tempo, a gente percebe que nós temos duas vítimas nesse processo. De um lado, aquele que adquiriu a sua terra de boa-fé, que tem a sua titularidade emitida pelo Estado, embasado no princípio do direito de propriedade, e, ao mesmo tempo, nós temos os nossos irmãos indígenas, e Mato Grosso do Sul é o segundo estado da federação que tem o maior número de indígenas, só perde para o Amazonas. E nós fizemos parte aqui, eu desde vereador, como presidente à época da Comissão de Direitos Humanos, eu fui a Brasília na época em que nós, vergonhosamente, fomos conhecidos no mundo inteiro, quando houve aquela questão da desnutrição indígena, que Vossa Excelência lembra muito bem. Eu fui levar ao Congresso Nacional um anteprojeto que, com o tempo, criamos pela primeira vez, a primeira capital que criou o Conselho Indígena foi Campo Grande. Essa cena realmente nos entristece, porque são pessoas sofrendo nas aldeias, estupros, alcoolismo, assassinatos, enfim. Ao mesmo tempo, a Constituição Federal, não sei se é o artigo 232 ou 234, que fala sobre o lapso, o tempo
o lapso temporal de que a época, em 88, teria 5 anos para fazer as respectivas demarcações indígenas. Nesta casa, quantos debates, quantas vezes representantes do governo federal, ministros, vieram aqui e mentiram para o povo de Mato Grosso do Sul, dizendo que ia resolver e tal. Nós, deputados, os 24, criamos aqui o FEPAT, né, um fundo, demos o caminho para que o governo federal, não é verdade, resolvesse essa situação, e até hoje a gente vê esse clima tenso, o produtor rural sendo prejudicado de um lado, o indígena também com muitas dificuldades. E como resolver isso? A culpabilidade não tem... Nós todos aqui, independente de partido, todos nós sabemos, é do governo federal. Passaram governos e saíram governos e a situação não resolveu. E aí, essa comunidade aumenta, a grande maioria não tem a vocação para trabalhar, na verdade, na lavoura. Eu vim da roça. Vai lá perguntar para o jovem indígena se ele quer puxar enxada. Existe, está com fone no ouvido, com laptop. Nós temos... O governo federal tem que resolver esse problema e nós estamos aqui cumprindo com o nosso papel, dando caminhos, criamos a lei. Olha, desapropria, indeniza o proprietário, coloca nesse fundo e vamos paulatinamente resolvendo esse problema dessas pessoas que estão aí, infelizmente, ao longo da sua história, sofrendo, sendo discriminado. E eu quero aqui me somar a Vossa Excelência, ao mesmo tempo dizer, deputado Pedro Kemp, não tem outro jeito. Se tem lá uma ordem judicial, o Estado tem que se representar na pessoa, né, da polícia, ir lá e tirar. Não quer, aí onde vem as agressões, e lamentavelmente a gente vê esse clima sendo reiteradas vezes, não só no Mato Grosso do Sul, mas no Brasil. Mas, de qualquer forma, cabe aqui a nossa solidariedade para que tanto um lado quanto o outro realmente tenham os seus direitos adquiridos. E agradeço e parabenizo Vossa Excelência pela causa que sempre tem defendido aqui nesta casa. Muito obrigado pela parte, deputado professor Rinaldo. E fica aqui, então, o nosso apelo para que, em situações como essa, né, o governo do Estado também cumpra com esse papel de fazer a mediação nesses conflitos e buscar a solução pacífica, né, para essas questões que envolvem comunidades indígenas, produtores rurais, cada um reivindicando seus direitos. E eu acho que, num Estado democrático de direito, nós temos mecanismos, instrumentos para resolver esses conflitos de uma forma negociada. Eu agradeço, senhor presidente, era isso. Muito obrigado.